Deus, graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Peço que diga assim comigo: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque. Quero agradecer o pastor Aides, que me chamou e me concede essa oportunidade de trazer e compartilhar com os irmãos essa palavra. Não vou dizer que foi surpresa, porque para o servo de Deus não tem surpresa. Tudo é provisão de Deus. Amém? Abacuque, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Podemos ler? Diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade, ver a vexação, a vergonha? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio, e por esta causa a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Feche os seus olhos. Deus querido, santo, Deus todo-poderoso, nós estamos aqui, Pai, confiados no Teu Espírito, e como instrumentos das Tuas mãos, ó Pai, fala conosco, porque nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, e o Senhor ainda fala com o Teu povo, Pai querido, e nós Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Podeis sentar. Irmãos, talvez a palavra que mais se ouça hoje no Brasil seja crise. Todos os pastores aqui que nos antecederam, trazendo a sua palavra, chamam a atenção da igreja que o momento que nós estamos vivendo é um momento de grandes perturbações, e tudo indica que os céus responderão brevemente sobre essa questão. Todos os sinais estão aí. E talvez o ministério hoje mais fundamental, mais imprescindível da igreja seja o ministério profético. A Bíblia diz que quando não há profeta ou profecia, o povo se corrompe. E o pecado nada mais é do que a corrupção do gênero humano contra Deus. Porque quando nós pecamos, quando o primeiro homem pecou, e esse pecado adâmico, esse pecado original do ser humano veio, houve uma ruptura na harmonia de todo o universo. O homem pecou contra Deus, o homem pecou contra o seu próximo, o homem pecou contra a natureza, o homem pecou contra o universo. E para que essa natureza, esse universo, possa voltar a ter a harmonia, o próprio Deus já proveu a vinda do seu Filho, porque só através dele o homem restabelece com Deus a harmonia perdida ali no pecado original de Adão, que recaiu sobre todos nós. E a humanidade caminha à bancarrota. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Se você fizer uma análise de geopolítica, se você fizer uma análise de cosmovisão, você vê que o mundo hoje é um mundo absolutamente apostatado de Deus. Os sinais estão aí, a terra geme, a natureza está completamente desequilibrada, todos os desastres naturais estão apontando para isso, o Brasil assiste isso, o mundo assiste isso. Esses dias eu estava vendo uma notícia de que os grandes cientistas
que entendem de ecologia, já estão dizendo que a natureza, hoje a terra, é absolutamente insustentável. E que nós precisaremos aí de pelo menos uma outra terra para poder equilibrar o planeta. Interessante que a Bíblia já diz isso. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Capítulo 21 de Apocalipse. Deus, os céus estão trabalhando para resgatar essa harmonia e haverá, e glórias a Deus por isso, um novo céu e uma nova terra. Irmão, nós estamos em crise, corrupção humana, o amor se esfriando sobre a terra, ataques de todos os modos. Alguém disse aqui, o pastor que antecedeu, o pastor Davi, me disse aqui que o Brasil é o 10º país em homicídios do mundo. Já não é mais 10. Pastor Carlos, nós já somos um dos primeiros países que mais cometem homicídios na face da terra. Não é isso, doutor Wilson? Quase 60 mil homicídios dolosos, ou seja, com a intenção de matar por armas de fogo no Brasil. Fora homicídios culposos, que são os homicídios de trânsito. A prostituição, a corrupção humana, a degenerescência da natureza humana, os desastres. Aí Mariana, aqui em Minas Gerais, chora a morte dos seus filhos, porque exploradores de minério não tomaram as provisões necessárias, e a natureza uma hora vai cobrar. Se você olha para o Planalto Central deste país, você olha para quase todas as autoridades, estão absolutamente comprometidas com a corrupção. As estatais entregues à corrupção. Você olha para o que o mundo apresenta, a visão do mundo, e você não encontra solução para isso. Hoje mesmo eu estava lendo para poder entender mais sobre o que é o Estado Islâmico. Já há notícias, irmãos, e prestem bem atenção, que a população muçulmana estará dentro dos próximos anos tomando conta da Europa. Praticamente daqui a uns 10 anos toda a Europa será muçulmana. E já há indícios fortíssimos de uma terceira guerra mundial se aproximando. E não é coisa muito difícil, não, uma terceira guerra mundial. Uma vez perguntaram para Albert Einstein como que seria uma terceira guerra mundial. Ele disse: eu não sei como começará. Albert Einstein é um cientista considerado o maior cientista que já viveu na Terra, um cientista dos mais conceituados, o inventor da lei da relatividade, um gênio da ciência. Ele disse: olha, eu não sei como será a terceira guerra mundial, ou o que dará causa e como começará, mas de uma coisa eu sei: se houver uma quarta guerra, será com pau e pedra, porque o mundo estará completamente destruído. Isso está se aproximando. A Rússia em pé de guerra. Tem 2 países hoje que podemos dizer que são a balança disso aí tudo, e se entrarem nessa confusão lá do Oriente, a coisa vai ficar muito difícil. Um é a China. Se a China entra nessa história, a confusão está feita. E o outro é para onde todo o planeta olha, principalmente o povo de Deus, é Israel. Israel está ali, cercado por 28 países árabes, completamente armados em relação a Israel. E a Bíblia já nos diz que quando todos marcharem sobre Israel, a coisa estará chegando ao fim, e Jesus já estará
resgatando a sua igreja da face da terra. E glórias a Deus por isso. Mas pastor, por que que o ministério profético é imprescindível, é inestimável em momentos de crise? É porque o profeta aponta a crise. O profeta não nega a crise. Nós estamos em crise, crise moral, crise ética, crise de toda a natureza. A humanidade está em crise. O Brasil está em crise econômica. O Brasil está vivendo uma crise de autoridade. O Brasil está vivendo uma crise moral sem precedentes. E o profeta e a igreja têm que dizer alto e bom som: nós não somos um povo alienado. Aliás, aquilo que não somos é alienado, porque nós temos a palavra, nós temos a revelação profética. E a revelação profética nos diz: o mundo está em crise e o Brasil está em crise, e nós não negamos a crise. E quando o profeta Abacuque percebeu a crise vindo sobre Israel, porque Israel é sempre, será sempre o referencial de Deus. Israel será e sempre será o grande aferidor da história de Deus com a humanidade. Rei Xalabaxudelai. Ei, igreja. E quando esses sinais começam a acontecer, quando a figueira começa a balançar, e aqui nós trazemos o profeta Abacuque como referência, porque quando ele percebe a crise, a Babilônia, com tudo o que significa, irmãos, porque Babilônia para nós não é simplesmente uma nação, não é simplesmente um país. Babilônia significa uma ideologia, Babilônia significa dominação, Babilônia significa inimigo de Deus, Babilônia significa as benesses da degenerescência humana, Babilônia significa pecado à luz do dia, Babilônia significa corrupção e prostituição, e é isso que nós vemos todos os dias. E quando o profeta Abacuque, ele consegue perceber isso, a primeira coisa que ele faz é gritar diante de Deus. Sabe por quê? Segunda coisa, o profeta não nega a crise, mas ele é intercessor. O profeta intercede. Quando ele começa a perceber os sinais, a figueira balançando, o sermão profético do capítulo 24 do Evangelho de Mateus sendo mostrado, sendo anunciado e sendo revelado, ele começa a interceder. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, olha para nós, responde, Senhor dos céus, mostra-nos a verdade, revela-te, ó Deus, porque o profeta, como intercessor, ele sente, ele pressente, ele tem a empatia das dores do próprio Deus, igreja. E Deus, ele não está satisfeito com a raça humana. Deus não está satisfeito quando alguns homens entram no lugar e saem matando e o sangue escorrendo pelas ruas. Deus não está satisfeito com isso. Deus não está satisfeito com uma nação, quando uma nação elege autoridades e essas autoridades começam a sacar os cofres públicos. Deus não está satisfeito com isso. E o profeta sente, e o profeta pressente todas essas coisas. A nação está vivendo uma terrível crise. As instituições estão em crise. Pastor, eu assumi agora recentemente uma instituição chamada Academia Goiana de Direito. Doutor Wilson conhece. Lá se congregam os maiores operadores do direito, escritores de livros, embargadores, ministros, juízes, procuradores. Esses dias nós participávamos de uma conferência, e a conferência era o apoderamento da mulher.
E eu fiquei assim, perplexo, quando apresentaram lá uma estatística. E a pergunta era o seguinte: qual a pessoa mais infeliz do mundo? E aí tinha várias opções. Sabe quem ganhou como a pessoa mais infeliz da terra hoje? Mulher casada. Eu fiquei perplexo, porque a família está em crise, e as pessoas não conhecem a palavra de Deus, porque as nossas referências são completamente diferentes. A nossa visão é completamente diferente da visão do mundo. Sabe por que disseram que a mulher casada é infeliz? Porque tem que manter o casamento, porque tem que criar filhos. E nós vivemos hoje numa sociedade que produz órfãos de pais vivos, produz bastardos, e as cadeias estão cheias e lotadas. E todas as vezes que eu ia visitar aqueles presos, porque ia como secretário, o que eu ouvia era dizer: a minha mãe me abandonou, o meu pai me abandonou, a minha família. Não é porque são coitadinhos, não, é porque são produtos de uma sociedade que delegou o indelegável, a criação dos filhos, os princípios da palavra, os fundamentos da palavra. Porque para nós, feliz e virtuosa é a mulher de Deus. Quem a achará? O seu valor excede a valor de brilhantes e de pérolas. Ó igreja, a nossa referência é outra. O homem feliz e bem-aventurado é aquele que encontra a lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja a folhagem não murcha. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Andam por aí à busca da felicidade e não encontrarão, porque a felicidade é Jesus Cristo de Nazaré. Ô igreja, ô igreja, ô igreja, ô igreja, igreja do Senhor. É bom estarmos na igreja, porque aqui nós aprendemos essas lições. É bom criar os seus filhos e os nossos filhos aos pés da cruz de Cristo, diante do altar de Jesus, porque jamais se esquecerão dessas lições. O salmista diz que prefere um minuto no santuário do que 1000 anos nas tendas da perversidade. Oh igreja, crie o seu filho, os seus filhos ali. Não abra mão da sua autoridade. Eu não estou falando de autoritarismo, estou falando de autoridade. Autoridade como pai, autoridade como mãe, indelegável, intransferível. Talvez uma das maiores causas da violência hoje no mundo seja justamente isso: orfandade. Sabe, coronel, por que procuram tantas escolas militares? Por causa de autoridade. Carência de autoridade, carência de respeito, carência de princípios, carência de valores cívicos, carência de valores éticos e morais. Oh igreja, e aqui nós encontramos tudo isso. Mas aí o profeta começa a interceder, e tem uma coisa maravilhosa, que quando o profeta, aquele intercessor, irmãos, pense no intercessor e lembrem-se de Abacuque. Ali era um intercessor, grande intercessor. A Babilônia está vindo, o mundo está em crise, os valores mundanos que representam a Babilônia mundana tomando conta de Israel, que representa a igreja. E Abacuque sobe para a torre de vigia. Esperarei e vigiarei para ver o que fala comigo, porque a resposta
virá é dele, porque ele tem o controle nas mãos, e ele me dará a resposta. Aleluia, aleluia. Ouvi, Deus responde a Abacuque. Embora ali num primeiro momento traz aquela palavra de aflição, porque algumas traduções dizem o peso que viu Abacuque, a sentença, porque ele estava vendo. Irmãos, quem olha, quem tem um panorama profético como nós temos, e vê o que está acontecendo, não pode estar alienado, não pode ficar parado, indiferente, não pode, tem que reagir, como a igreja tem que reagir. Então, ali ele começa a orar, vai para a torre de vigia, e ali ele começa a receber a resposta de Deus, porque Deus fala para ele: Abacuque, você está clamando por justiça? Você quer ver justiça? Eu vou derramar a minha justiça, eu vou encher a terra de justiça, você verá. Ainda diz mais Deus: espera, se demorar, é até engraçado, espera, não tardará, mas se tardar, espera, persevera, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas para concluir, diante dessa situação toda, Abacuque faz uma oração a Deus. A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ele começa a cantar lá na torre de vigia, lá no santuário do Altíssimo, diante da presença de Deus, requerendo a intervenção dos céus. Ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, porque eu sei que o Senhor virá com a sua justiça e o seu braço forte. Aí ele diz mais, olha a primeira coisa que ele diz, igreja, e é lindo isso aqui. A resposta para a crise. A resposta para a crise, meus queridos irmãos, companheiros, ministros, operadores dessa grande obra na face da terra. Ele diz assim: ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva a tua obra no meio dos anos. Faze-a conhecida, porque o avivamento da igreja é a resposta certa de Deus diante de uma nação apostatada. Aviva essa igreja, Senhor. Aviva esse povo, Senhor. Aviva, incomoda, confronta, tira da apatia, do conforto, do comodismo. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos, e torna conhecida. Porque a obra de Deus é a palavra dos últimos dias. E aí ele ainda faz mais uma intercessão que me comove muito. Ele diz assim: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, torna-a conhecida na face da terra, mas na tua ira, lembra-te da misericórdia. Lembra-te da misericórdia, porque se não for a tua misericórdia, a nossa alma já estaria na região do silêncio. Oh, igreja, esse é o intercessor, esse é o papel do profeta. Confronta com a crise, não nega a crise, mostra a crise, intercede diante de Deus e clama por misericórdia. Lembra, Senhor, que tu és um Deus clemente. Lembra-te, tu és um Deus compassivo. Lembra que tu és longânimo, e que tua igreja tem que estar completa, todinha completa para subir. Não pode faltar um. A tua igreja subirá completa. E Deus é longânimo, Ele é paciencioso, Ele vai esperar até o último dos remidos. Ele esperará. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh igreja. E por fim, quando ele vê que o cenário está pronto, todos os sinais anunciando, as trombetas, os anjos preparados, Deus vai intervir.
Deus não vai suportar. É muito sangue, muita violência, tudo está preparado. O cenário está pronto. Aí ele sobe. Aí ele vai mais alto. Aí ele diz assim: eu vi a tua resposta, Senhor, e o meu ventre se comoveu. Ai, a tua voz, tremeram os meus rins e o meu interior e os meus lábios. Entrou podridão em mim, porque reconheço a minha pequenez. Reconheço que também sou fruto do pecado de Adão. Reconheço que a podridão está nos meus ossos. Estremeci dentro de mim. Descanse no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Mas tem um detalhe: todavia, no entanto, porém, não obstante, todavia, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, produto da oliveira minta, campos não produzam mais mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, currais não há mais vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque Jeová é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Coloque em pé, igreja. Deus vai interferir, sim. Deus é fiel. Ele não é um homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ele prometeu, pastor Carlos, ele está voltando, ele virá, ele vai resgatar a sua igreja. Nós estaremos livres da grande tribulação, porque Jesus vem para arrebatar a sua igreja. O vale do Armagedon já está todo pronto, os cavalos e os cavaleiros prontos para a guerra, mas a igreja vai subir com o Senhor. A igreja vai subir com o Senhor. Todavia, eu me alegrarei, eu exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é minha fortaleza, é minha luz. Eu não temerei no dia da angústia, não temerei entre as guerras, não temerei ante os conflitos, não temerei, porque sou povo de Deus, sou amparado por Ele. Ai, ei, ei, oh, alashui, halabasudelai, trimei, rei, shui, halabá, trimei, ei, oh, alashui, bem, alashui, delai, trimei, ei, ei, cadê o povo pentecostal? Cadê o povo do fogo pentecostal? Rei, shui, rei, la, shui, da, la, salabai. Oh, Deus, Deus. Pastor Iris, me permite uma coisa aqui. Há famílias aqui passando por problemas de dependência química nas suas casas. Vem aqui porque eu quero orar por você. Deus tem me dado esse ministério, é rápido, eu não vou esperar muito. Vem aqui, quem tiver. Olha, uma das coisas que Deus me revelou, um dos grandes problemas da sociedade contemporânea é que nós não sonhamos mais. E sabe por que nós não sonhamos mais? Porque nós não conseguimos mais dormir. Pastor Ides, eu estava vendo uma pesquisa. O Brasil é hoje o maior consumidor de crack do mundo. O segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Mas teve uma coisa que me venha aqui, nós vamos orar. E nós vamos orar, os irmãos vão nos ajudar aqui, para Deus nos libertar. Mas tem um outro problema que eu queria que você viesse aqui também, rapidamente. Eu estava vendo uma pesquisa. Irmãs, presta atenção aqui. Só no Brasil se vendeu no ano de 2014 28 milhões de caixas de Rivotril. Transtorno bipolar, depressão, as pessoas angustiadas com tudo quanto é tipo de crise, não conseguem dormir e não conseguem sonhar. Vem aqui que eu quero orar por você. Não estou pedindo para parar de tomar remédio se está tomando com receita médica, mas eu quero te dizer nessa noite que se o seu problema for a alma, Jesus liberta, cura, restaura e batiza com o Espírito Santo de Deus. Venha. Isaías 55,
Vinde a mim todos os que têm sede, vinde às águas e bebei, sem dinheiro e sem preço, e consumireis do que é bom, do vinho e do leite. Deixa-la, porque gastais o seu dinheiro com aquilo que não é pão, o produto do vosso trabalho com aquilo que não satisfaz. Vem para o Senhor, porque Ele vai satisfazer o teu coração. Deus querido, Deus santo, levanta teu braço direito, que é o braço da autoridade, para cá. É momento de intercessão, é um momento profético, momento de libertação, de restauração. Ei, ó Deus querido e santo, Deus do profeta Abacuque, Deus de todos os profetas, Deus dos patriarcas de Israel, Deus dos apóstolos e dos discípulos. Ó Deus, nós aqui em teu nome, enquanto igreja, intercedemos em favor dessas famílias, Pai. Que haja libertação, libertação da amargura, libertação da depressão, libertação da opressão, ó Deus, da angústia de noite e de dia, da falta de sono e da insônia, ó Deus, dos casamentos frustrados, dos filhos, ó Pai, que já abandonaram o seu lar. Deus, traz-os de volta, renova casamentos, renova ministério, renova alianças, aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Pai, cada família aqui que atendeu a tua convocação do teu Espírito e veio aqui aos pés da cruz de Cristo, ó Deus, atende, ó Deus, visita com o teu Espírito Santo nessa noite, ó Pai, aquela mamãezinha que já quase perdeu a esperança, aquele papai que o fio de prata está para quebrar. Ah, Deus, não deixa a chama se apagar, porque o Senhor não deixará a chama se apagar. Renova o amor nos lares, renova o amor nas casas, renova o amor, os amores filiais entre pais e filhos. A tua palavra diz lá no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 6: e eu converterei o coração dos pais aos filhos, e converterei o coração dos filhos aos pais, para que a maldição não desça sobre eles. Ó Pai querido, em nome de Jesus, visita papaizinho e faz a tua obra hoje, para que eles possam ver que há profeta em Israel e a palavra do Senhor. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvados, pode voltar para os seus lugares, em nome do Senhor, e dê um aplauso a Jesus Cristo. Aleluia, aleluia.